Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus tem força de libertação. É por isso que todos os dias nós fazemos um esforço de reservar um tempo honesto, um tempo necessário para escutar, acolher a palavra de Deus em nossa vida, palavra da salvação. Vamos mais uma vez, no dia de hoje, dispor do nosso coração para que a semente da palavra de Deus caia, cresça e produza muitos frutos. Aproveitemos, meu irmão e minha irmã, esta ocasião. Com a disposição do nosso espírito, vamos acolher a palavra de Deus que carinhosamente Ele dirige aos nossos corações. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado, é culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, com alegria nós acolhemos esse trecho do Evangelho de Marcos. Nesses dias nós estamos sendo acompanhados pelo Evangelho que nos mostra o início do ministério público de Jesus, quando Jesus começa a sua missão. E nos últimos dias o Evangelho tem nos dito que a tensão entre Jesus e alguns grupos daquela época começam a crescer. Se recordamos, nós ouvimos o trecho imediatamente anterior a este que foi proclamado agora, quando Jesus retorna à sua região, a Galileia, e a princípio encontra dificuldade com os seus parentes, os seus familiares, que pensam que Jesus está enlouquecido por causa do exercício da sua missão. Hoje, esse trecho que nós terminamos de ouvir mostra que a tensão entre Jesus e alguns grupos começa a crescer. Hoje nós encontramos o grupo dos escribas. O Evangelho nos apresenta essas autoridades religiosas que fazem este confronto com Jesus. Vamos com muita atenção refletir este Evangelho. Ele tem muito a nos ensinar. O Evangelho começa dizendo assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Veja bem, meu irmão e minha irmã, Jesus está realizando o bem, anunciando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando os espíritos impuros. Mas há quem seja contrário a este projeto de Jesus. Como já terminamos de dizer, primeiro, os seus parentes que não compreendiam a sua missão e achavam que ele estava louco. E agora, as autoridades religiosas que descem de Jerusalém para monitorarem o que Jesus está falando e fazendo
e dizem que aquilo que Jesus realiza é porque ele está possuído por Satanás, está possuído por um demônio. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Beelzebu é o príncipe dos demônios, como diz o próprio Evangelho. Portanto, a missão de Jesus é incompreendida, até mesmo pelos seus. Como dissemos anteriormente, pelos seus parentes e agora pelas autoridades religiosas que desceram de Jerusalém. E como Jesus reage a este não acolhimento, a esta incompreensão dos grupos que se colocam contra Jesus, que não admitem que Jesus realize o bem como compromisso de anúncio, de construção do reino de Deus. Estas autoridades religiosas se contrapõem a Jesus, sobretudo porque têm medo de perder a liderança. Veem Jesus como uma ameaça, por isso o acusam de estar possuído por um demônio. Jesus reage da seguinte forma, diz o Evangelho, chamando-os para junto de si, e é bonita esta imagem, que Jesus chama para junto de si aqueles que o acusam, cria proximidade, apresenta esta dimensão do afeto, um confronto pessoal com estes que não o compreendem. Falou-lhes por parábolas, que também é algo muito importante, significativo. Parábola é um modo de comparação, é uma linguagem simples para falar de algo profundo. E Jesus sempre ensina por meio de parábolas. Utilizando das imagens comuns que as pessoas tinham no seu cotidiano, Jesus ensinava as coisas de Deus. Então aqui mais uma vez, Jesus usa esse recurso das parábolas para dizer: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. O que Jesus está dizendo aqui é que a divisão não pode gerar outra coisa a não ser o fracasso. O fruto da divisão é o fracasso. E esta mensagem é muito importante, inclusive para nós hoje. Não podemos permitir que entre nós cresça o espírito de divisão. Caso contrário, o nosso futuro será a destruição. Nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. O seu fim é a destruição. E o nome demônio, como nós sabemos, diabo, significa justamente divisão. Ele é o divisor por excelência. É por isso que Jesus faz este questionamento. E diz, ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar a sua casa. Esta outra imagem deste homem forte também é muito interessante. Este homem forte representa a própria força do mal. E é preciso que alguém mais forte consiga entrar nesta casa. E Jesus é este homem mais forte. Por isso o mal não pode persistir diante de Jesus. Ele liberta e ele destrói o mal. Jesus é o homem mais forte que destrói qualquer tipo de mal. Hoje nós precisamos permitir que este homem mais forte, Jesus, entre na nossa casa para expulsar todo tipo de mal que, por acaso, poderá encontrar espaço em nossa vida. E, por fim, o Evangelho utiliza ainda uma outra imagem com uma expressão muito forte de Jesus. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferidos. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. A blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. O que significa esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão? Aqui nós devemos entender uma coisa. Não é porque Deus não queira perdoar, afinal de contas, o perdão que vem de Deus, ele é ilimitado. O perdão contra o Espírito Santo é justamente negar que as ações realizadas por Jesus são frutos do Espírito de Deus
e dizer que as ações de Jesus são frutos do espírito maligno. Justamente por isso que o Evangelho mesmo explica no finalzinho. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Isto é, dizer que as ações de Jesus são fruto do espírito impuro. O que significa também dizer não querer ser perdoado, não querer ser libertado, não querer ser alcançado pela salvação de Deus. Mesmo Deus fazendo-nos a proposta, muitas vezes nós recusamos. Portanto, aqueles que não querem fazer esta experiência de acolher a mensagem, o ensinamento de Jesus como fruto do Espírito de Deus, este não pode ser perdoado. Não porque Deus não queira, mas porque a pessoa não se abre para acolher o perdão que vem de Deus. Acolhamos, portanto, esta mensagem do Evangelho e busquemos, sobretudo, viver a unidade. A divisão entre nós nos levará ao fracasso da nossa família e da nossa comunidade. O Evangelho de hoje nos trouxe uma mensagem forte contra qualquer tipo de divisão. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a voltar o seu olhar ao Divino Pai Eterno e, com confiança, elevar a Ele a nossa prece e a nossa oração. Divino Pai Eterno, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de escutar a Tua Palavra. E o nosso pedido hoje, Pai Eterno, é que envies sobre nós o Teu Espírito, para que não haja espaço entre nós para a divisão. A divisão entre nossa comunidade, na nossa família, entre os irmãos e irmãs, nos levará ao fracasso. Por isso te pedimos que sejamos fortalecidos no espírito da unidade. Somente deste modo nós poderemos dar testemunho do Evangelho. Te pedimos mais uma vez, Pai Eterno, que o Teu Espírito nos fortaleça na unidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.